Mutirões do Vacina Amazonas do interior tem horário ampliado para vacinar a população a partir de 18 anos de idade. Vacinação contra a Covid-19 no Amazonas ultrapassa 2,2 milhões de doses aplicadas. Faturamento do polo industrial de Manaus cresce 59,91% nos 4 primeiros meses de 2021. Mega Sena pode pagar prêmio de 40 milhões de reais neste sábado. Flamengo demite Rogério Ceni, Renato Gaúcho pode ser seu substituto. Prefeitura do Rio libera e Maracanã terá público hoje na final da Copa América. Brasil ultrapassa a marca de 110 milhões de doses de vacinas aplicadas. Fiocruz diz que a média de mortes por Covid-19 está em queda desde o mês de junho. Reforma tributária não trará aumento de impostos, diz ministro da Economia. Delegado titular da Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Amazonas é preso em operação no Ministério Público e da Polícia Federal. Ele é acusado de integrar a quadrilha que roubava ouro em abordagens policiais. Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5h50 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Céu nublado a parcialmente nublado pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 7 milímetros hoje. Com a umidade relativa do ar em 73%, a temperatura no momento aqui no centro histórico de Manaus está na marca dos 24 graus centígrados. A máxima de hoje deve chegar aos 31 graus. Sábado, 10 de julho. Chegamos aos 191 dias do ano. Faltam agora 174 para terminar 2021. Dia dos Santos Sete Irmãos. Dia Mundial da Lei. Dia do Truco. Dia da Saúde Ocular e Dia da Pizza. E essa é a edição de número 26.351 do Jornal da Manhã. As águas do Rio Negro baixaram mais 3 centímetros e seu nível em relação ao mar está em 29 metros e 77 centímetros. Rio Negro já baixou 18 metros. Registros históricos. Fatos acontecidos nessa data. A abolição da escravidão no Amazonas em 1884. Presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos escreve a Getúlio Vargas pedindo a participação do Brasil na defesa do hemisfério, isto em 1941. Morria em 1982 o músico Jackson do Pandeiro. Manaus 5:52. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonopasta Jean Santos e bom dia a você, ouvinte. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Sejam bem-vindos todos. Vamos às notícias. O evento religioso Marcha para Jesus, que será realizado neste sábado, hoje, portanto, a partir das 13 horas, será na modalidade carreata e vai provocar alterações no trânsito da zona oeste da cidade, com interdição parcial de várias vias feita pela Prefeitura de Manaus. Este ano o encontro será realizado no Complexo Turístico Ponta Negra. Os ônibus terão seus itinerários desviados enquanto durar a mobilização. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, deslocou um efetivo de 50 agentes para fazer o controle do trânsito. Os condutores serão orientados a desviar dos trechos interditados usando alternativas de itinerário para melhorar a fluidez de veículos. A carreata para Jesus irá se concentrar na Avenida Belmiro Vianês, via ao lado da Vila Olímpica, a partir das 12 horas, com percurso seguindo pela Avenida Pedro Teixeira em direção à Avenida Coronel Teixeira. Depois irá se concentrar no Complexo Turístico da Ponta Negra. Para garantir a segurança na via, o IMMU optou em liberar o evento no modelo da faixa liberada com interdição às 6 horas, com desvio de veículos para acesso na Rua Alasca. E atenção para as interdições de hoje. A Avenida Belmiro Vianês e Alameda do Samba serão interditadas no trecho entre as avenidas Lores Cordovil e Pedro Teixeira a partir das 12 horas, a partir do meio-dia até as 15h30. A saída da Ponta Negra deverá ser realizada pelo sentido contrafluxo entre a rotatória do Tropical Hotel e o condomínio Aruba. Depois o fluxo segue absolutamente normal. O IMMU informa que, à medida que a carreata for avançando,
As vias interditadas serão liberadas para a circulação dos veículos. Agentes de trânsito e fiscais de transportes farão rondas com viaturas para monitorar e orientar os motoristas sobre as interdições e opções de rota. E atenção para os desvios nas linhas de ônibus. Com as interdições temporárias, veja ouça como ficam as linhas dos ônibus 001, 010, 036, 450, que mudarão de itinerário em ambos os sentidos. Seguem normalmente até a Avenida São Jorge, Avenida Guanapuris, Avenida Compensa, Avenida São Jorge, Avenida Jacira Reis, Rua Paxiúbas e seguem o itinerário normal. A linha 678. Sentido bairro Centro segue normalmente até a Avenida Darcy Vargas, Avenida Doutor Teomário Pinto da Costa, Avenida Jacira Reis, Avenida São Jorge, Avenida Coronel Jorge Teixeira e retorna para o bairro. Sentido Centro-Bairro segue normalmente até a Avenida São Jorge, Avenida Guanapuris, Avenida Compensa, Avenida São Jorge, Avenida Jacira Reis, Avenida Doutor Teomário Pinto da Costa e segue normalmente para o bairro. As linhas 213 e 227 no sentido bairro Centro seguem normalmente até a Avenida Lores Cordovil, Avenida Desembargador João Machado, Avenida Mário Ipiranga, Avenida Djalma Batista e seguem para o bairro. Sentido bairro Centro, normal até a Avenida Lores Cordovil, Boulevard Álvaro Maia, ou Avenida Álvaro Maia, Avenida Pedro Teixeira e seguem normalmente para o bairro. Linhas A222 e A225, sentido bairro Centro, seguem normalmente até a Avenida Lores Cordovil, Avenida Desembargador João Machado, Avenida Mário Ipiranga, Avenida Djalma Batista, Avenida Pedro Teixeira, Avenida Constantino Neri e retornam para o bairro. No sentido centro-bairro, as linhas não passam pelas vias interditadas e seguem normalmente. Linha 219, sentido bairro Centro, segue normalmente até a Avenida Lores Cordovil, Avenida Desembargador João Machado, Avenida Constantino Neri retorna para o bairro. No sentido centro-bairro, a linha não passa pelas vias interditadas e segue normalmente. Linhas A10, A036, A200, 207, A204, 214, 215 e 223. Estas linhas seguem normalmente até a Avenida Lores Cordovil, Rua Álvaro Maia, Avenida Pedro Teixeira e retornam para o bairro. Manaus 5:56. O governador Wilson Lima inaugurou nesta sexta-feira o Centro de Educação de Tempo Integral 7 Calixto Ribeiro, em São Paulo de Olivença. A unidade escolar é a sexta nesse modelo, inaugurada desde 2019, quando o governador iniciou a gestão e definiu como uma das prioridades a ampliação da oferta de vagas nas escolas em tempo integral no Amazonas. A ação social integrada do Polo Industrial de Manaus, formada por executivo da indústria, vai promover neste sábado das 10 às 15 horas, das 10 da manhã às 3 da tarde, mais uma série de atividades solidárias, desta vez para moradores da comunidade de São Francisco, município do Careiro da Várzea. O trabalho voluntário vai contar com a parceria do barco Escola Senai Samaúma 2, que servirá de base para os atendimentos. Serão realizados atendimentos médicos, pediátricos e dermatológicos já pré-agendados na comunidade, com oficina de customização de camisetas, entrega de 617 cestas básicas, máscaras descartáveis, medicamentos conforme receituário médico, kit de higiene pessoal e escolares para crianças de famílias previamente cadastradas. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugura na próxima segunda-feira o Polo do Médio Madeira, com sede em Manicoré e abrangência nos municípios de Borba, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte. Este é o 9º polo da instituição, o segundo inaugurado só este ano, e que permitirá a expansão dos serviços da instituição para 43 das 61 cidades do interior, alcançando potencialmente 1,4 milhão de pessoas. Em 2021, a Defensoria ainda vai inaugurar mais 2 polos. Com o avanço dos polos no interior, a DPM registrou 576.945 atos de atendimento de janeiro de 2020 a abril de 2021. Ao longo dos últimos 3 anos, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M, fez um levantamento dos veículos envolvidos ao parqueamento do órgão
e identificou mais de 530 deles com algum tipo de restrição, incluindo roubo, furto ou adulteração de chassi. Mais de 60 veículos já foram devolvidos aos donos e outros 60 estão em processo de encaminhamento para a delegacia e, posteriormente, devolução aos proprietários. Edson, antes de nós darmos prosseguimento ao noticiário local, vamos interagir com os nossos ouvintes aqui na telinha do aplicativo Mano. Nosso bom dia aqui pro Almir Garcia. Bom dia, ótimo sábado, rapazes da comunicação. Rapazes da comunicação, obrigado. Bom dia ao Edson, já estou ligado no melhor jornal do Norte e Nordeste do Brasil. Ivan Gomes, de São Raimundo. Tenho 66, dia 28 faço 67. Feliz aniversário então a você. Abraço forte aí pro Pedro de Neri. Um alô pro Ramal Nova Aliança em Manacapuru. Bom dia para o senhor Edilson, senhora Val e toda a família do Beco da Paz do bairro da Chapada. Seu Edilson e tia Val são ouvintes de longa data do Jornal da Manhã. Obrigado pela audiência. Bom dia, direto de Inhamundá para vocês, difusora e equipe, a dona Graci Lopes. Nossos cumprimentos e desejos de um ótimo sábado para os queridos familiares e amigos do Jean Santos. Olha aí, o Jean Santos está ficando famoso lá na Vila do Paratalizinho, em Manacapuru. Alô especial para Almir Ferreira, João Pereira, Fábio Mendes e para o Raimundo, o famoso bode. Bom dia, um abraço para o Edinho Rodrigues, aliás, um abraço do Edinho Rodrigues, mandando um abraço também para a sua filha Manuele e para a sua esposa Gerlane Lira no Parque 10. Por enquanto, são estes, Edson Melo, que estão ligados na nossa programação, estão ligados no Jornal da Manhã. A gente manda também um bom dia para o custódio, o comandante Estado-Maior da rapaziada de 1977, e agora é nosso adido militar no Açutuba, aqui no Careiro, aliás, no Careiro não, no Iranduba. Nosso bom dia a toda a tropa, ao Xavier na Praça 14, ao Nascimento lá em Minas Gerais e a toda a rapaziada que está ligada na nossa programação neste sábado. Também vamos levar um abraço ao doutor Risonildo Almeida e sua esposa, dona Nália Almeida, são médicos na Rua São Domingos no Aleixo e frequentam sempre as madrugadas da Difusora e o Jornal da Manhã. Também um abraço ao doutor Reinaldo Alberto Nery de Lima, promotor de justiça deste estado, que mora na Ponta Negra. E os amigos têm enviado aqui para a Difusora um apelo no que diz respeito a um melhor tratamento que pode ser dado ao mercado Adolfo Lisboa aqui no centro da cidade. No mercado Adolfo Lisboa, bem ao lado, tem a travessa Tabelião Lessa. Bem ao lado do mercado. Ali descendo tem um portão de ferro onde estão edificadas uma ou duas barraquinhas, onde dizem os amigos que a droga corre solta por ali. E alguém já disse até que aquilo ali é uma mini Cracolândia. Os amigos que trabalham aqui naquelas imediações, bem ao lado do mercado Adolfo Lisboa, na Tabelião Lessa, tem receio de passar por ali muito cedo. O receio é de serem assaltados, de serem perturbados, não é? E esse espetáculo deprimente acontece nessa área comercial da cidade e especialmente ao lado desse cartão postal da cidade de Manaus, que é o mercado Adolfo Lisboa, tombado para patrimônio histórico, né? Hoje, porém, que a Secretaria de Mercados e Feiras, por seu titular, tomou providência junto à autoridade policial para coibir, afastar essa gente ali que está fazendo e tem feito uma mini Cracolândia causando preocupação a todos que transitam naquela área. 6h07, nós vamos agora a Urucará com o Baldino Castro. Bom dia, Baldino. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. Neste sábado, 10 de julho, ocorre aqui em Urucará o mutirão de campanha Vacina Amazonas contra a Covid-19, promovida pelo governo do estado em conjunto com a Prefeitura Municipal de Urucará. A coordenação do evento informa que todas as pessoas que possuem 18 anos ou mais poderão se vacinar. Basta levar um documento original com foto, CPF e comprovante de residência original e cópia. O ponto de vacinação funcionará das 8 às 18 horas na Praça da Matriz, no centro da cidade, no sistema drive-thru e pedestre. Baldino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Jornal 6h07. Obrigado, Baldino, pelas informações. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, COREAM, reuniu-se com o deputado estadual Álvaro Campelo para tratar sobre o indicativo de lei que irá estabelecer o piso salarial para a enfermagem amazonense. Na proposta também está inclusa a jornada de 30 horas para os profissionais de enfermagem
e atuam na administração pública direta e indireta, entidades privadas e filantrópicas. De acordo com o presidente do Corém, Dr. Sandro André, a matéria será apresentada na Assembleia Legislativa como forma de indicativo pelo parlamentar e seguirá para o governo do estado. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, formalizou solicitação ao governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, para que seja realizada a obra de pavimentação das vias urbanas e rurais do município de Manacapuru, que atualmente estão em péssimas condições de trafegabilidade. Conforme Cabo Maciel, Manacapuru é um importante polo exportador de alimentos, o que faz com que se torne ainda mais necessária a intervenção na malha viária, a fim de melhorar as condições de escoamento da produção. Ele disse: acredito que serei atendido no meu pedido e desde já agradeço o apoio do governador Wilson Lima e do secretário Carlos Henrique, que sempre, dentro das possibilidades, tem atendido os nossos requerimentos e entregado à população um serviço de qualidade, concluiu Cabo Maciel. O parlamentar itacoatiarense também encaminhou indicação à Secretaria de Saúde do Estado, pedindo a compra de um novo aparelho de ultrassonografia, de um aspirador de secreção cirúrgico de 5 litros, de 6 monitores multiparamétricos e de 6 suportes de braço para coleta de sangue e punção venosa para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Itacoatiara, a fim de melhorar o atendimento aos irmãos itacoatiarenses. Manaus 6:09. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está executando as obras de recuperação do sistema viário da sede do município de Envira, distante 1.208 quilômetros de Manaus. O contrato de recuperação do sistema viário contempla a revitalização de 34 vias da sede do município, o que equivale a 4,31 quilômetros de ruas e avenidas revitalizadas. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do Departamento de Artesanato, realizou entre 5 e 8 de julho o cadastro e a renovação da Carteira Nacional do Artesão no município de Parintins. A ação é uma parceria entre a Centep e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e tem o objetivo de atender artesãos da região para que tenham acesso aos benefícios aplicados à carteira profissional. 6:10 em Manaus, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Daqui a pouquinho nós tentamos um novo contato com o Zegdeg. Os mais de 8.000 mutuários de conjuntos habitacionais da Superintendência de Habitação do Amazonas Suape, que estão inadimplentes, já podem se regularizar com desconto nos juros que variam de 40% a 80%, destacou o governador Wilson Lima. Os descontos serão para pagamentos à vista e a prazo. 6:11 em Manaus. Restabelecido o contato, agora sim, bom dia, Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo. Muito bem, Eduardo. O Colégio Militar realiza a solenidade militar de conclusão do período de adaptação e entrega de bônus aos novos alunos do 9º CMPM no ano de 2021. A solenidade se deu na manhã de ontem, 9/7, e contou com a presença das autoridades responsáveis pela educação da primeira escola militar do interior do estado. O objetivo foi apresentar os novos alunos do período de adaptação, assim como a entrega de boinas e diplomas de honra ao mérito aos alunos destaques da Semana Zero no 9º Colégio Militar Jamil Cefaí. Capitão Daniel Barros, que representou o diretor da escola, destaca a importância do Colégio Militar no interior. Em nome do governo do estado, do nosso comandante-geral e do major Pedro Henrique, que hoje responde pelo comando do Colégio Militar, eu me faço hoje presente como representante do comando, e é uma satisfação muito grande ter o Colégio Militar se destacando aí no município, né? Hoje ele é o campeão no IDEB no município, e mesmo com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, a missão ela continua e ela está sendo desenvolvida da melhor forma possível, tudo dentro dos parâmetros legais, junto ao MEC, junto ao SIDUC, e nós temos a pretensão de repetir essa marca esse ano, a prova do IDEB chegando. Então o aluno ele entra pequenininho aqui no nosso colégio militar, ele vai sendo lapidado e ao longo do tempo aí ele sai formado daqui com aprovações nos vestibulares, no CIS, como nós já tivemos esse ano, muitas aprovações. 686 alunos fazem parte do Colégio Militar, cursando do primeiro ano fundamental até a terceira série do ensino médio. 6:12 em Manaus, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. A solenidade se deu na manhã de ontem, 9/7, e contou com a presença das autoridades responsáveis pela educação da primeira escola militar do interior do estado. O objetivo foi apresentar os novos alunos do período de adaptação, assim como a entrega de boinas e diplomas de honra ao mérito aos alunos destaques da Semana Zero no 9º Colégio Militar Jamil Cefaí. Capitão Daniel Barros, que representou o diretor da escola, destacou a importância do Colégio Militar
do ensino médio. De Maracá para o Zeg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h13. Nos dias 12 e 13 deste mês de julho, o governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação SUAB, para o pagamento do auxílio moradia para 2.205 famílias retiradas da ocupação irregular Monte Oreb, na zona norte de Manaus. A 17ª parcela é referente ao mês de julho. O horário de atendimento à população das ações simultâneas do Mutirão Vacina Amazonas deste sábado foi ampliado. O objetivo é alcançar mais de 28 mil pessoas a partir de 18 anos nos municípios de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã. Ao todo, são 15 postos nos 5 municípios. A vacinação vai ocorrer das 8 da manhã às 6 da tarde, das 8 às 18 horas em Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Uatumã. Em Iranduba, a ação inicia às 7 horas e vai até às 18 horas. Já em Itacoatiara, os postos de vacinação da sede do município atenderão das 8 às 18 horas. Na zona rural, a vacinação será das 8 às 17 horas. Em Itacoatiara serão 8 postos, com um em modo drive-thru na Praça da Matriz. Em Iranduba, por conta da cheia dos rios, um drive-thru fluvial voltado para os canoeiros estará em operação. Com essas novas ações, a campanha realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado vai totalizar 10 municípios beneficiados. Dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, durante a reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, apontam que o governo do Amazonas já distribuiu 1.902.040 doses de vacinas contra a Covid-19 apenas para a primeira dose da imunização. Desse total, Manaus recebeu 963.550 doses, o equivalente a 50,65% do total. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de número 461, traz o diagnóstico de 718 novos casos de Covid-19, totalizando 407.028 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 6 óbitos pela Covid-19, elevando para 13.367 o total de morte. O consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas informa, por meio de dados do Programa Nacional de Imunização, que apontam que 2.220.310 doses foram aplicadas em todo o estado até sexta-feira, sendo 1.636.253 de primeira dose, 564.899 de segunda dose e 19.158 com dose única. Entre janeiro e abril de 2021, o Polo Industrial de Manaus faturou 48,21 bilhões de reais, representando um aumento de 59,91% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 30,15 bilhões de reais. Em dólar, o resultado também foi positivo. Foram de 8,74 bilhões de dólares faturados no primeiro quadrimestre de 2021 contra 6,39 bilhões de dólares no mesmo intervalo de 2021, que aponta crescimento de 36,64%. Os dados são dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. As exportações somaram 139,39 milhões de dólares nos 4 primeiros meses do ano, atingindo um aumento de 20,95% na comparação com o mesmo período de 2020, quando as vendas ao mercado externo totalizaram 115,24 milhões de dólares. O resultado expressivo do Polo Industrial de Manaus contou com desempenho positivo dos segmentos eletroeletrônico, com faturamento de 10,55 bilhões de reais e crescimento de 39,01%. E de bens de informática do Polo Eletroeletrônico, faturamento de 13,04 bilhões de reais e crescimento de 96,33%. Os dois segmentos são responsáveis por quase metade do faturamento total do Polo Industrial de Manaus. Também se destacaram no período os segmentos termoplástico, com faturamento de 4,44 bilhões e crescimento de 89,20%, metalúrgico com faturamento de 4,32 bilhão e crescimento de 52,07%, químico, faturamento de 4,7 bilhões e crescimento de 54,97%,
e mecânico com 3,37 bilhões de reais e crescimento de 81,41%. Entre os principais produtos fabricados nos 4 primeiros meses de 2021, destaque vai para tablets, cuja produção cresceu 245,96% com 552.885 unidades fabricadas. Ainda no segmento de bens de informática estão os microcomputadores portáteis com 267.805 unidades produzidas e crescimento de 69,56%, e também os de microcomputadores desktop que cresceram 79,13% com produção de 25.187 unidades. Telefones celulares também apresentaram bom desempenho com 4.479.414 unidades produzidas e crescimento de 34,98%. O Polo Industrial de Manaus registrou no mês de abril 100.560 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa um aumento de 11,73%. Posto de trabalho em comparação a abril de 2020, que foi de 90.006 trabalhadores. A média mensal de janeiro a abril de 2021 está em 102.265 trabalhadores, com crescimento de 10,57% em relação à média mensal do mesmo período de 2020. Estamos mantendo uma média acima dos 100 mil empregos em 2021, além do aumento de quase 60% na aquisição de insumos, o que demonstra sinais da retomada do crescimento econômico, que deverá ocorrer em consonância com a imunização da população para a Covid-19, observou o superintendente da Suprama, Algacia Policin. Manaus 6:19. O Ministério da Saúde emitiu novas recomendações para a vacinação contra a Covid-19 de gestantes e puérperas. Na nova técnica enviada aos estados, na nota enviado aos estados e municípios, orientou a imunização deste grupo independentemente da existência de doenças pré-existentes e manteve a exigência de prescrição médica. Manaus promove neste sábado, hoje, portanto, dia D de vacinação contra a influenza, ou seja, contra a gripe. A expectativa é vacinar 642 mil pessoas neste dia. E atenção, por causa da mobilização, a vacinação contra a Covid-19 fica suspensa neste fim de semana e retorna na próxima segunda-feira, dia 12. No total, 422 postos de vacinação serão distribuídos por toda a cidade, funcionando das 8 às 16 horas. Haverá postos em todos os bairros, incluindo postos volantes em supermercados, igrejas, farmácias, drogarias, shoppings, UBS e locais onde haja grande circulação de pessoas. A ação tem como objetivo aumentar a cobertura da campanha que pretende imunizar 90% do público-alvo dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Fazem parte do grupo prioritário de gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. A prefeitura alerta que pessoas que tiverem tomado vacina contra a Covid-19 devem aguardar o intervalo de 14 dias entre os 2 imunizantes. Dados da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência indicavam que apenas o grupo de gestantes e puérperas, mães no pós-parto até 45 dias, havia alcançado a meta. Para receber a vacina contra a gripe, é preciso apresentar documento de identificação original com foto, contra-cheque ou a carteira de trabalho que comprove o vínculo empregatício, no caso de professores, dos trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema prisional. Os caminhoneiros devem levar a carteira nacional de habilitação, a CNH, categoria D ou E. Polícia. Antes de nós iniciarmos o noticiário policial, vamos voltar a interagir com os nossos ouvintes, mandando um bom dia aqui pro Adriano, o Almir, lá da Global Green, todos os motoristas aí da Global Green, pessoal aí do lanche do lado, o Edi, né? E voltando a falar do Adriano, um bom dia também para ele, sua esposa, dona Rosiane Costa Rodrigues, pro Itamar, lá na Max Teixeira, em sua oficina, pro Fonseca, que é o nosso adido lá em Tabatinga, o Ferreirinha, lá em Coari,
o Betinho Leite lá em Iranduba, o Carioca aqui no Santo Antônio e o Mourão lá na M010. O nosso bom dia a estes queridos ouvintes. Também vai um abraço a Clodoaldo Diniz Pinto, do Beco Posto 7 na Duque de Caxias, que frequenta as madrugadas da Difusora e o Jornal da Manhã todos os dias. E a Claudemir Barreto, lá no Azulão, na Major Gabriel, aqui no centro desta cidade. 6h26, vamos então ao noticiário policial, começando com esta. Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta sexta-feira quando fazia entrega de pacotes de drogas em um veículo modelo picape Saveiro, na rua Araquã, bairro Campos Sales, zona oeste de Manaus. É o delivery de drogas em Manaus. De acordo com o relato policial, após o recebimento da denúncia, os policiais foram até o local e visualizaram o veículo suspeito. Após a abordagem, o condutor foi encontrado com 7 tabletes de maconha do tipo skunk, escondido dentro de uma caixa de papelão. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, juntamente com o material ilícito apreendido, foi conduzido ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos e da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Além da droga apreendida, um aparelho celular e o veículo foram recolhidos pelos policiais. Elton Peterson Alves da Silva, de 44 anos, morreu na noite de ontem quando tentava ajeitar a fiação de uma residência na Rua das Pupunhas, no conjunto Baixada Fluminense, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O homem era sogro do humorista Leandro Leite. Segundo informações de vizinhos, a vítima havia subido em uma escada para arrumar a fiação de uma casa que estava sem energia quando acabou caindo de cabeça na calçada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, onde será feita a necrópsia para descobrir se a queda foi causada por choque elétrico ou desequilíbrio. Um delegado e 3 policiais civis foram presos nesta sexta-feira em Manaus, durante uma operação conjunta do Ministério Público do Amazonas e da Polícia Federal chamada Garimpo Urbano. Entre os detidos está o delegado Samir Freire, que chegou na sede do Ministério Público escoltado por agente da Polícia Federal. A operação investiga a ação de agentes de segurança envolvidos no desvio de cargas irregulares de ouro obtidas durante a abordagem aos transportadores. Segundo o GAECO, os agentes públicos ligados aos órgãos de cúpula da Segurança Pública do Estado do Amazonas atuavam no monitoramento e abordagem de transportadores e usavam a estrutura e pessoal da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da SSP para cometer os crimes. Além de 4 mandados de prisão, outros 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital do Amazonas e também em cidades do estado do Pará. Em nota, o governo do Amazonas informou que os agentes públicos estaduais alvos da operação serão afastados dos cargos que ocupam e exonerados das funções, é o que se espera. No texto, o governo diz que condutas ilícitas de qualquer servidor público estadual não são toleradas e que vai colaborar com as investigações, prestando todas as informações necessárias aos órgãos de fiscalização e à justiça. O governo do estado ressalta que condutas ilícitas de qualquer servidor público estadual não são toleradas e que vai colaborar com as investigações, prestando todas as informações necessárias aos órgãos de fiscalização e à justiça. Loteria. Como ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.388 da Mega Sena, realizado na última quarta-feira no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo, o prêmio acumulou. O próximo concurso, de número 2.389, será realizado neste sábado, hoje, dia 10, e o prêmio é estimado em 40 milhões de reais. Vamos às loterias sorteadas ontem, começando pela Lotomania, concurso de número 2.194, que sorteou estas dezenas: 07, 10, 24, 28, 32, 33, 36, 40, 53, 56, 60, 68, 73, 79, 80, 81, 83, 93, 95 e 98. 20 acertos, não houve acertador, acumulado em 3.400.000 reais para o próximo sorteio. 19 acertos, 7 apostas ganhadoras, prêmio R$39.899,62. 0 acertos, uma aposta ganhadora, leva sozinho R$139.649,69 e é lá de Goiás. Vamos falar agora de Quina, concurso de número 5.601. Atenção para as dezenas sorteadas ontem à noite: 01, 10, 20, 24, 46, 01,
10, 20, 24, 46. 5 apostas, 5 acertos, melhor dizendo, uma aposta ganhadora lá de Minas Gerais leva R$3.558.619,50. 4 acertos, 124 apostas ganhadoras, prêmio R$3.966,52. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 2277, que sorteou estas dezenas: 02, 03, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24. 15 acertos, não houve acertador. Acumulado para o próximo sorteio a ser realizado hoje, R$3.500.000. 14 acertos, 159 apostas ganhadoras, prêmio R$1.762,51. 6h35 em Manaus. Esportes. O clima do Benfica, lá em Portugal, não é nada bom. Após detenção do presidente Luiz Felipe Vieira, suspeito de fraudes fiscais, o técnico Jorge Jesus afastou o meia Felipe Krovinovic do elenco lusitano. Em um áudio vazado, o jogador croata reclamou de não ser utilizado na pré-temporada pelo Mister e xingou o ex-Flamengo. Brasil e Argentina se enfrentam neste sábado às 21h pelo horário de Brasília no estádio Maracanã, no final da Copa América. É a primeira decisão entre seleções em 14 anos. A última terminou com o título brasileiro em 2007, com triunfo por 3-0. O duelo ocorre em jogo único. Em caso de igualdade, os pênaltis definem quem ergue a taça. Na história será a quinta vez que os craques Lionel Messi e Neymar irão se enfrentar na carreira. O atacante argentino tem a vantagem de 3 vitórias contra 2 do brasileiro, contando partidas entre seleções e clubes. A Prefeitura do Rio de Janeiro acatou o pedido da Conmebol e liberou 10% da capacidade de cada setor do Maracanã para receber o público na final da Copa América neste sábado entre Brasil e Argentina. O acesso ao estádio, porém, só será permitido para quem apresentar teste de PCR contra a Covid-19 com resultado negativo. Com autorização, uma final marcada para as 21h poderá receber 6,5 mil pessoas, mas isso apenas se o estádio for totalmente aberto. Placar dos jogos de ontem, começando pelo Campeonato Brasileiro Série B, com estes resultados: Vasco da Gama 1, Sampaio Corrêa 0. Londrina 0, Guarani 1. Goiás 0, Náutico 1. Campeonato Brasileiro Série C, Ipiranga do Rio Grande do Sul 3, Novo Horizontino 2. Resultado da Copa América: Colômbia 3, Peru 2. Colômbia fica então com 3º lugar. Então, Eduardo, vamos aos jogos deste sábado. Campeonato Brasileiro Série B, às 11h, hora Brasília, joga o Operário do Paraná e Brasil de Pelotas. 16h30, Botafogo e Cruzeiro. 19h, Confiança e Vitória. E o Campeonato Brasileiro da Série C tem estes encontros. Às 11h, também horário Brasília, tem Volta Redonda e Jacuipense da Bahia. E às 15h, Mirassol e Paraná Clube. 19h tem Botafogo da Paraíba e Manaus. Campeonato Brasileiro Série D, jogos das 15h. Aqui tem um montão de jogos. Vamos começar com Castanhal e Atlético Acreano. Atlético do Ceará e Campinense. Santo André e Cianorte. Bangu e Portuguesa. Joinville e Caxias. Série D, jogos deste sábado às 16h. Marcílio Dias Esportivo. Imperatriz e Guarani de Sobral. Palmas e Paragominas. 4 de julho do Piauí, Motoclube do Maranhão. Souza e Calcaia. Muricy de Alagoas e Atlético da Bahia. Goianense e Nova Mutum. União Rondonópolis e Jaraguá. Caldense de Minas Gerais e Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Bento e Madureira. Cascavel e Juventude de Santa Catarina. Ainda pela Série D. 16h30 tem Porto Velho e Gama. Às 17h, Gás e Face. Às 17h no mesmo horário, portanto, Ferroviária e Patrocinense. No Campeonato Brasileiro da Série A temos esses jogos. 16h30, Palmeiras e Santos. Mesmo horário, Grêmio e Internacional. 17h tem Atlético Paranaense e Bragantino. 19h, São Paulo e Bahia. No mesmo horário, América Mineiro e Atlético Mineiro. E ainda 7h, Sport e Fluminense. Copa América, decisão no Maracanã às 21h, hora Brasília, tem Argentina e Brasil. E ainda a última do futebol. Rogério Ceni não é mais o técnico do Flamengo. Utilizando as redes sociais do clube, a direção rubro-negra comunicou na madrugada deste sábado a demissão do treinador. Maurício Souza dirigirá a equipe contra a Chapecoense neste domingo no Maracanã pela 10ª rodada do campeonato, 11ª rodada no
do Brasileirão. No início das discussões sobre o sucessor de Ceni, o nome de Renato Gaúcho é o primeiro a ser colocado na mesa. Vamos ver no que dá. 6h43, vamos voltar a interagir com os nossos ouvintes aqui na telinha, no aplicativo Mano, e essa a gente não poderia deixar de fora. Um alô aqui pedindo um alô aqui pro David e o Edilson na Ambev. Um bom dia também para, aqui é a Ana Paula Araújo, que está pedindo um alô para a mamãe dela, a dona Sueli, e para o seu pai, o seu Antônio. Então, um alô, um bom dia para dona Sueli e para o seu pai, Antônio. E tem um pedido de socorro também da comunidade lá, dos moradores do Viver Melhor, lá da Barreira. Eles estão pedindo a presença da prefeitura ou da direcional. Tem uma área aqui em frente do prédio que o barro de sustentação está caindo e está ameaçando a estrutura do prédio. Não sei se o nome do prédio é Yara Gomes, deve ser isso, lá no Viver Melhor da Barreira. Portanto, se faz necessária a presença da prefeitura, dos técnicos, dos engenheiros da prefeitura e da empresa construtora direcional para verificar, tomar ciência do problema e, claro, resolver. O nosso bom dia também para o Mota e toda a rapaziada lá na Toca do Coelho e o Josué e o Carlinhos lá na confraria do Mafra na Rua Curió. Nosso bom dia, um bom final de semana, bebam com moderação. 6h44, vamos às últimas notícias. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira em dia de baixa liquidez no mercado por causa do feriado no estado de São Paulo. A moeda norte-americana recuou 0,37%, vendida a R$5,2341. A Bolsa de Nova York fechou nesta sexta-feira em alta e com seus principais indicadores em níveis recordes, antes do início da temporada de resultados trimestrais na próxima semana. No Brasil, a Bolsa de Valores não operou devido ao feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Isso, ontem foi feriado lá em São Paulo. Os três índices fecharam em máximas históricas. O Dow Jones ganhou 1,30% a 34.869,17 pontos. O Nasdaq 0,98% a 14.701,91 unidades. E o Standard Poor's 500 1,13% a 4.369,50 pontos. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, divulgou ontem que é apropriado manter a taxa básica de juros no nível atual até que as condições do mercado de trabalho estejam consistentes com o máximo emprego. Os juros devem permanecer na faixa entre 0 e 0,25% até que a inflação suba para 2% e esteja no caminho para exceder moderadamente esse nível por algum tempo. O índice de preços ao consumidor semanal, IPCA, se acelerou em todas as 7 capitais pesquisadas na primeira quadricemana de julho, na comparação com o fechamento de junho, informou a Fundação Getúlio Vargas. O IPCS avançou 0,80% na primeira leitura de julho, após registrar 0,64% no fechamento de junho. A alta acumulada em 12 meses é de 8,63% maior do que os 8,29% ocorridos nos 12 meses até junho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou nesta sexta-feira de pressões contra a proposta de taxação de dividendos, parcela de lucro distribuída aos acionistas. A medida é a mais polêmica do projeto de reforma tributária do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos, apresentada pelo governo em junho. Atualmente, os dividendos são isentos de impostos. O governo propôs uma taxação de 20%. A proposta de reformulação do imposto de renda em tramitação na Câmara dos Deputados não vai aumentar a carga tributária, disse ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro admitiu a possibilidade de ajustes no texto, mas disse que o texto está na direção correta e reiterou a defesa da tributação de dividendos, que é a parcela de lucro das empresas distribuída aos sócios e acionistas. O presidente Jair Bolsonaro atacou mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, que é contrário ao voto impresso. Um imbecil, disse Bolsonaro
em referência a Barroso. Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desse tinha que estar em casa. Disparou em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada nesta sexta-feira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ampliou sua vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro em sondagem espontânea sobre as eleições ao Palácio do Planalto em 2022, apontou a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira. Lula aparece à frente com 26%, seguido de Bolsonaro com 19% e Ciro Gomes do PDT com 2%, no caso de respostas espontâneas, em que não são apresentados os candidatos. Nesse cenário, 42% dos entrevistados não souberam responder, 7% disseram que votarão nulo, em branco ou em nenhum candidato, e 2% disseram que votariam em outros nomes. 6h48, Ceibanal. Socorristas chegaram ao 16º dia de buscas nos escombros do edifício Champlain Tower South, prédio que caiu em Surfside, na Flórida, nos Estados Unidos, no fim do mês de junho. Nesta sexta-feira, as equipes de resgate encontraram mais 15 corpos. O número de vítimas da tragédia, portanto, subiu para 79. Outras 61 pessoas continuam desaparecidas. Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira a imposição de sanções a 34 empresas e entidades relacionadas à política da China com minoria muçulmana, e também por facilitar exportações para a Rússia e o Irã. O grupo foi incluído na lista por sua participação ou risco de participação em atividades contrárias à política externa e aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Comércio dos Estados Unidos em comunicado. Manaus 6h49. O Paquistão abriu sua primeira escola com fundos públicos para mulheres transexuais que muitas vezes são condenadas ao esquecimento em instituições de ensino. Muitas dessas pessoas são rejeitadas por suas famílias ou pela sociedade e precisam ganhar a vida, como dançarinas morando nas ruas ou como trabalhadores do sexo. Parece algo vindo de um filme de ficção científica, mas é real. Um portal conecta a cidade de Vilnius, na Lituânia, à cidade de Lublin, na Polônia. Funciona assim, duas estruturas de cerca de 11 toneladas que transmitem imagens ao vivo de uma cidade para outra. As pessoas podem ver o que está acontecendo no outro lado em tempo real e, mais importante, podem se comunicar. Chamado de portal, o projeto foi financiado pelo governo e com o objetivo de promover o turismo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos determinou ontem que não há necessidade de que alunos e professores usem máscara dentro das escolas, desde que estejam vacinados contra o coronavírus. As mudanças foram definidas em um momento em que jovens a partir de 12 anos podem se vacinar contra a Covid-19. Celebrado ontem o Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca, adverte aos cuidados necessários à saúde do coração. A boa notícia é que as vacinas contra a gripe, Covid-19 e pneumonia diminuem os riscos de insuficiência cardíaca. A vacinação impede que o paciente desenvolva quadros graves das doenças, o que evita sobrecarregar o coração. Então, prevenir doenças já existentes é mais um motivo para se vacinar contra a Covid-19. Mais de 110 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no Brasil, o que significa que mais da metade da população vacinável já receberam pelo menos uma dose de imunizante, ou seja, mais de 80 milhões de pessoas. No país, considera-se público vacinável pessoas maiores de 18 anos, correspondendo a cerca de 160 milhões de brasileiros. Já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde mais 143 milhões de doses de vacinas para os estados e o Distrito Federal, possibilitando a imunização de 100% dos grupos prioritários da campanha com pelo menos uma dose da vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que essa marca vai além dos números. Os efeitos da nossa campanha de vacinação podem ser percebidos na redução de óbitos e internações decorrentes da doença. Estamos no caminho certo para salvar cada vez mais vidas, disse o ministro. O número de mortes por Covid-19 vem caindo no país de forma consistente desde 19 de junho. Os dados são do levantamento Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. No último dia 19 foram contabilizados 2.000
0,75,43 óbitos, segundo a média móvel de 7 dias. Esse número caiu para 1.440,57 na quinta-feira. O ápice de mortes da segunda onda ocorreu no dia 12 de abril, com 3.123,57 mortes diárias. As mortes em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19 registradas por autoridade da saúde sofreram redução de 9% na semana epidemiológica de número 26, que vai de 27 de junho a 3 de julho, em comparação com o período anterior. As informações estão no mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O número de casos diários de Covid-19, segundo a média móvel de 7 dias, chegou a 48.636,86 na última quinta-feira. Segundo a Fundação, houve queda expressiva em relação a 23 de junho, quando alcançou o maior patamar da pandemia no Brasil, com 77,2,4,71 casos diários. Agora 6 horas e 53 minutos em Manaus, vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa: Indústria do Polo Industrial de Manaus segue em lenta recuperação. Principal matéria de capa do jornal Amazonas em Tempo. A saga para ser mãe na vida ribeirinha. O que diz o Diário do Amazonas? Amazonino vai para o DEM e Podemos é esvaziado. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Paulo Guedes afasta investidores da Zona Franca de Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã, que é transmitido por 27 emissoras de rádio e 18 serviços de som. Participaram desta edição reportagem de Valdino Castro e Alberto Zegdeg. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Belo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6 horas e 30 minutos.